Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã apresentar a vida do teu servo, Carlos, na palma das tuas mãos. Sei, Senhor, que foi feito com esmero, com carinho essa lição, mas se não for o Senhor para revelar a tua palavra e trazer aos nossos corações, para nós não vale de nada, mas o Senhor estando conosco, e o teu Espírito também nos orientando, é o que nós precisamos. Ser com Ele nesta manhã, escondendo tudo que é nosso no Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de ocupar essa tribuna em nome do Senhor, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Éfeso. Hoje nós vamos estar falando sobre retorno à essência do Evangelho, que é a lição nossa de número 13. Eu fiz um pouco diferente essa lição hoje. Eu não costumo fazer desta maneira, não. Eu achei mais interessante da maneira que eu fiz. Eu deixei algumas coisas aqui da revista, mas falando de tudo que está na revista, mas sem fazer comentários específicos. Vamos ver primeiro, porque quando João escreve o Apocalipse, ele faz referência. Essa cidade de Éfeso, se você vai notar ali, ela faz parte das 7 cidades ali do Apocalipse. Onde está, você vai ver que mais embaixo ali é Éfeso, depois tem mais em cima Esmirna, Pérgamo, Tiatira do lado direito, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha lá, Éfeso fica mais na parte sul ali da Ásia Menor, né? E lá mais à esquerda, você vai ver que tem a ilha de Patmos, onde João, então, foi exilado ali naquele lugar, para que ele pudesse estar morrendo. Éfeso, então, era o centro comercial, era o centro religioso, era o centro político. Foi fundada, só para a gente ver um pouco de história, ela foi fundada por Lisímaco, que foi um dos generais, né, de Alexandre o Grande. Quando Alexandre passou e foi dividido o reino, esse Lisímaco foi um dos seus generais, e esse homem fundou a cidade de Éfeso. Éfeso veio se tornar importante mais ou menos no ano 133 antes de Cristo, onde ela se tornou a capital da Ásia Menor. Ou seja, ali era o porto mais bonito, a cidade mais bonita, uma cidade com mais ou menos 500 mil habitantes. Imagina, uma cidade com 500 mil habitantes, um porto fluente, as pessoas, normalmente as pessoas mais abastadas moravam ali em Éfeso. Tinha qualidades ali tremendas a cidade de Éfeso. Ali, Paulo, quando chega, ele faz a sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso e funda ali a igreja de Éfeso. E quando ele volta na sua terceira viagem, ele fica mais ou menos ali de 2 a 3 anos ensinando ali na escola de Tirano, 2 a 3 anos fazendo, ou seja, aquela região ali foi altamente evangelizada. Paulo, mais na frente, a gente vai ver que Paulo depois manda Timóteo para lá, manda Tíquico para lá, o próprio João, o apóstolo do amor, pregou nessa cidade. Ou seja, ela foi uma cidade altamente evangelizada. Quando Paulo chega e começa a pregar esses 3 anos na cidade de Éfeso, quando você vai ler depois o Atos capítulo 19, você vai notar que as pessoas da cidade era uma cidade ocultista, vivia principalmente como se fosse uma trindade da vida, só que nas proporções muito maiores. Ela vivia de comércio, de vender coisas tipo milagrosas, coisas mágicas, coisas ocultistas. Ela vivia de vender as estatuetas de Artemis, que era a deusa Diana, né, também dos romanos. Eles viviam esse comércio, e o comércio lá era fluente. Tudo girava em torno desse ocultismo, desse misticismo na cidade. E preste atenção, e Paulo chega na cidade e começa a pregar o Evangelho. E quando ele começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam então a converter.
E quando as pessoas começam a converter, há uma revolução na cidade tão tremenda, tão grande que acontece, que quando você vê Atos 19, eu coloquei esse versículo aqui, que diz assim, ó, também muitas pessoas dos que seguiam as artes mágicas traziam os seus livros e os queimavam na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata. Ou seja, com a chegada de Paulo naquele lugar ali, houve um avivamento tão grande, que as pessoas começaram a converter, e começaram a abandonar suas antigas práticas, os seus livros de mágica, os seus amuletos, começaram a fazer, tem umas passagens na Bíblia que você vai ler, que eles fazendo um fogão grande na praça, só de livros e de amuletos. Ou seja, a cidade, houve um grande avivamento que passou naquele lugar. Avivamento é isso. Avivamento é quando nós deixamos, nos arrependemos e deixamos as coisas erradas do passado e começamos uma nova vida. Avivamento não é pular, avivamento não é gritar, avivamento não é ficar chorando. Avivamento é quando o nosso coração é tão quebrantado, o nosso coração fica tão quebrantado de maneira que nós não conseguimos mais fazer as mesmas coisas do passado. E quando o avivamento chega sobre a minha vida, o avivamento chega sobre mais um, mais outro, 50, 100, 200, 500, isso vai contaminando todas as pessoas e elas não entendem o que está acontecendo. E era isso que as pessoas não entendiam. E aqueles que queriam mudanças ficavam nesse avivamento, os outros não. Começaram então a perseguir Paulo, e começaram a perseguir João, e daí por diante, e nós vamos mais para frente um pouco. A igreja de Éfeso, continuando. Eu coloquei esta ilustração aqui, é só para vocês entenderem, e eu coloquei aqui as 7 maravilhas do mundo antigo. As 7 maravilhas do mundo antigo. Primeira maravilha, jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor fez para uma das suas esposas, que morava na Média, que era da Média, e que sentia saudades dos campos, das florestas, dos bosques, lá da Média, e Nabucodonosor então fez para ela um jardim tão bonito, tão maravilhoso, que ficou conhecido e entrou para as 7 maravilhas do mundo. Pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé, Kelpis, Kefren e Miquerinos, né? As 3 pirâmides que entrou para também. A estátua de Zeus, e aí entra também esse templo de Diana. Esse templo de Diana ficava na cidade de Éfeso. Era um dos maiores templos, talvez o maior templo que existia no mundo naquela época, onde se cultuavam determinados deuses. E esse templo de Diana ele fazia exatamente isso. Onde a prostituição tinha o caráter religioso nesse templo. Lá tinha 128 pilastras como essa aqui, um templo de mais de 50 metros por mais de 40 de largura, com mais de 50 de comprimento, e tinha 128 pilastras como essa, todas de mármore lá. E lá dentro, os sacerdotes e as prostitutas é quem desenvolvia o culto. Então, lá dentro desse templo, o que tinha lá era a prostituição como uma forma de religião. Todas as pessoas que entravam ali sabiam exatamente o que elas queriam, e elas iriam fazer, o que elas iriam invocar. Os seus sacerdotes eram aqueles que davam a iniciação às moças que queriam, por exemplo, ter relacionamento sexual como se fosse da vontade de Deus. Isso era na cabeça do povo e na cabeça deles. Então, eu coloquei isso aqui para a gente entender um pouco o que era Éfeso, quando João escreve esta carta também. A quinta maravilha do mundo é o mausoléu de Alicarnasso, também o Colosso de Rhodes e também o farol, esses 2 lá no Egito, farol de Alexandria. Hoje, vocês sabem quais são as 7 maravilhas do mundo moderno hoje?
Vocês sabem quais são as 7 maravilhas do mundo moderno, feita agora em 2012? Hã? As muralhas da China, o que mais? Aquele templo lá, aquele palácio também que foi feito, Taj Mahal, que foi dado. O que mais? O Cristo Redentor é um deles. O que mais? Machu Picchu, outro, e mais um outro que é o Coliseu de Roma. E tem mais 2 que eu não me lembro agora. A igreja de Éfeso ainda, para fazendo esta introdução para você entender o porquê desta carta aqui. Apocalipse 2, verso 1, olhem para cá. Apocalipse 2, verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Foram enviadas aqui para essa cidade a cidade de Éfeso, duas cartas que a gente conhecidas. A primeira carta enviada por Paulo aos Efésios, que está na nossa Bíblia, você entende, e também quando João, o apóstolo do amor, ele escreve o Apocalipse, ele faz referência e envia esta carta à igreja ali de Éfeso. O que mais que a gente pode ver sobre isso? Esse templo não, espécie de como é que chama isso aqui? Um coliseu, o coliseu que... Hã? É uma arena, exatamente, é uma arena, obrigado. É a arena. Essa arena tinha mais ou menos, para vocês terem uma ideia, uma cidade com 500 mil habitantes, esta arena, e aí acontecia aqueles jogos, aconteciam as mortes dos cristãos, os cristãos sacrificados nesses lugares, para delírio do povo, né? Os cristãos jogados nesses lugares, tinha acesso para 25 mil pessoas, essa arena. Ou seja, era um trem enorme. O Serra Dourada hoje foi colocado capacidade para 40 e poucas mil pessoas. Vamos imaginar alguma coisa metade do Serra Dourada. Então é muito grande um negócio desse, cheio de gente para ver jogos e também ver sacrifícios e ver coisas erradas. O que João está querendo dizer aqui, ele está falando assim, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente vai ver, quando ele se refere a essas 7 estrelas, João está escrevendo para os 7 bispos, os 7 pastores, os 7 líderes das igrejas, ali na Ásia Menor, aquelas igrejas que fazem parte. Quando ele fala que anda no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais de ouro diz das cidades, dos nomes das cidades, daquelas cidades que nós vimos também, que passamos ali. O que eu acho interessante a gente começar às vezes a ver, diz assim, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que eu entendo com isso? Que nada na nossa vida, nada que nós fazemos, nada que você faz, está fora do controle de Deus. Deus tem na sua mão o controle de todas as coisas. Apesar que em determinados momentos, nós até achamos que às vezes as coisas estão fora de controle, estão sem controle, mas tudo está sobre o controle de Deus nas suas mãos. Ou seja, Ele tem nas suas mãos o controle de todas as pessoas, o controle de todas as coisas, de todas as autoridades. Ou seja, se Deus quiser fazer, Ele faz, mas em alguns momentos Ele não vai fazer, porque às vezes se Ele fizer alguma coisa aqui, um mal maior, que Ele conhece todas as coisas, às vezes está por vir e às vezes nós nem sabemos os motivos. Ou seja, até mesmo nós estamos sobre o controle de Deus. Então, quando Ele diz que aquele que tem nas mãos e que anda no meio dos 7 castiçais, Ele está dizendo, olha, eu sou o dono da igreja e eu sou também o dono daqueles que lideram as igrejas. Tudo que acontece nesses lugares está sobre a minha orientação, não só a orientação, mas está sobre aquilo que
eu tenho comigo, aquilo que eu tenho nos meus planos, aquilo que está sob a minha direção. Vamos mais para frente. A análise feita por Jesus na vida cristã, ele começa assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Eu coloquei uma observação aqui, dizendo que eu conheço as tuas obras. O meu coração às vezes se enche de alegria, porque por saber que eu não posso enganar a Deus. Às vezes nós até tentamos enganar a Deus. Às vezes eu tento enganar a Deus, mas eu fico tão feliz de saber que eu não posso enganar a Deus. É impossível eu enganar a Deus. Eu não posso enganar Ele com as minhas obras. Não tem como eu enganar Ele com as minhas obras. Não tem como eu enganar a Deus com a motivação que eu tenho para fazer as minhas obras. Não tem como eu enganar a Deus e superdimensionar as obras que eu estou fazendo para Ele. Apesar que às vezes nós tentamos fazer isso. Às vezes nós fazemos uma coisinha pequena para Deus e achamos que nós estamos fazendo grandes coisas. Contamos para as pessoas, abrimos a boca, contamos para todo mundo como se estivéssemos fazendo algo tão relevante no reino espiritual. Testemunhamos às vezes, e às vezes nós estamos fazendo para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio ego, para fortalecer o nosso ego e nunca para Deus. A última coisa, às vezes, que pensamos é se estamos fazendo alguma coisa para Deus. A maioria das vezes, nas obras que fazemos, Deus está em último lugar. Primeiramente, nós pensamos em nós. E depois nós fazemos e pensamos em Deus. Quando ele diz aqui, olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Esse povo aqui, ali de Éfeso, eles suportavam o sofrimento. Por que desse sofrimento? Olha só, Jesus começa a elogiar o trabalho deles. Que sofrimento que eles tinham. Ora, se em Éfeso tudo lá baseava no misticismo, se tudo baseava, as coisas baseavam naquilo que girava em torno do ocultismo, ser crente naquele lugar não era fácil, não era muito fácil. Então, ser crente, você ia ter que passar por perseguição. Para ser crente no lugar daquele, você estava arriscando o seu pescoço. Ser cristão naquele momento, ali em Éfeso, era você arriscar a sua vida financeira e ir lá para baixo. Era você não poder aceitar suborno, não aceitar coisas erradas, porque se tudo girava em torno da idolatria, e eu quisesse manter a minha integridade, certamente eu passaria por momentos difíceis, porque eu não poderia ficar vendendo aquelas coisas, palestras, livros, pegar dinheiro para vender, para abrir comércios baseados nessas coisas. Eu, quando não quisesse participar de alguma festa, de algum sacrifício daquilo ali, as pessoas iriam me condenar. Então, você ser crente nesse lugar aqui, não era muito fácil. Mas o que Jesus está dizendo para esse povo, incentivando esta igreja, eu conheço as tuas, o quê? Obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer com os maus, ou seja, você não tolera a maldade. Ou seja, Jesus conhece todas as coisas, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu já achaste mentirosos. Ou seja, além do mais, preste atenção. Diante desta segregação que existia, de você não querer contaminar, você ficava num grupo pequeno então, era um grupo resumido, e quando você ficava dentro desse grupo pequeno,
E ainda ia surgir pessoas que se diziam crentes e crentes top. Aqui ele denomina essas pessoas de apóstolos. Ele diz assim, olha, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, e ainda quem estava dentro da igreja era submetido à prova. O nego chega lá, pastor, eu quero pregar aí na sua igreja, porque eu tenho uma palavra maravilhosa de Deus. O pastor falou, nada disso. Rapaz, eu conheço você, você vai ficar no banco, você vai ficar 6 meses esperando ali, pelo menos, antes de você dar uma palavra, porque eu quero ver o seu testemunho primeiro, para saber se você realmente merece pegar aqui o microfone e falar alguma coisa à frente da igreja. Vai ficar de prova, até que os seus atos, as suas atitudes, me dizem se você pode ou não. Era isso que eles faziam, ou seja, quando eles faziam isso também, e Jesus está dizendo assim, olha, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te trabalhar pelo meu nome. Trabalhar pelo meu nome, isso é tão difícil. Fala a verdade, irmãos. Fala a verdade. É difícil ou não trabalhar para o nome de Jesus? Eu lembro quando João, não o apóstolo, mas João o Batista, ele está vendo aquele movimento todo de Jesus, e João batizando, o ministério crescendo, o ministério lá em cima, bombando. Imagina alguém abre uma igreja e o cara vem lá do deserto, roupona toda hippie, trenzão de couro, vai comer com João, vamos, comer gafanhoto, traz um melzinho lá que o negócio desce legal. O cara com as chinelonas esquisitas, todo sujo, cabelão desarrumado, estranho, e o cara abre uma igreja e o negócio começa a bombar. E 100 pessoas, 500, 1000 pessoas, e começa a encher, e o rio já não comporta mais de gente, a igreja está lotada. Aí alguém, quando ele está lá no auge do seu ministério, alguém dos seus discípulos chega para ele e fala assim, ô João, tem alguém aí da turma de Jesus que está falando que Jesus também começou a batizar os discípulos dele. O que João fez? O que João fez? Porque ele era preocupado em trabalhar para o reino de Deus. João fez o que? Ele deu o maior ensinamento de um homem que eu já vi. Ele disse assim, olha, importa que ele o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que nós faríamos as mesmas coisas? Será que nós largaríamos coisas importantes nas mãos de alguém que é para crescer e a gente ficar lá embaixo? E para a gente se anular, se eu estou lá em cima, agora como que eu vou me anular? Eu louvo a Deus. Cadê minha esposa? Sumiu? Jesus, arrebatado não foi, tem mais. Está ali, eu ouvi a voz dela. A ovelhinha, a gente não esquece a voz. Eu lembro que isso é difícil da gente fazer. Eu lembro que quando eu me converti, a Marisete converteu primeiro, ela foi imediatamente, dentro de pouco tempo, ela foi chamada na igreja para o ministério. E eu passei uns 6 meses antes de converter ela na igreja, dando dificuldade para ela ia na igreja meio escondido, meio lá, meio cá. E todas as vezes que eu fui na igreja, nesse momento eu ia com cachaça, com álcool, com cerveja, que o bafão chegava. Mas teve uma época que eu converti, e ela já estava despontando. Chamada, era líder de senhoras, chamada para pregar nos lugares, tudo quanto é lugar, ela chamada a pregar, ministrar a palavra, e eu lá no canto. E eu pensava assim, gente, mas esse negócio, eles pregam que o homem é cabeça, que não sei o quê, eles falam que o homem tem que ser cabeça, mas minha mulher que está
está fazendo, tomando frente de tudo, e eu não faço nada, eu não sei fazer nada, é ela que faz tudo, como é que esse trem funciona? E eu não precisei de falar uma palavra. Sabe o que ela fez? Ela começou a abdicar do seu próprio ministério, para mim poder fazer eu crescer. Ela começou a abrir mão do seu próprio ministério, como se nada quisesse, de uma maneira sutil, de uma maneira que, não é para aparecer, né? Se conforma às vezes, podia falar assim, a partir de hoje eu não vou fazer nada na minha vida para você crescer. Não foi desse jeito. Ela foi abrindo uma sutileza tão grande, e achava bom quando as pessoas me chamavam, às vezes para dar um pequeno testemunho, ela orava a Deus para alguém chamar, para às vezes orar para os enfermos, pelas coisas, ou seja, ela abriu mão de um ministério durante vários anos, ela ficou tentando ficar atrás de mim, me empurrar, para que eu pudesse estar à frente disso, e somente quando nós queremos ver alguém crescer, é que nós temos esse gesto. Normalmente nós queremos puxar o tapete, arrancar, tirar da nossa frente, passar por cima, porque nós queremos ver a nossa própria vitória. Você me ajudou a crescer muito, viu? O seu gesto falou muito alto. Hoje eu estou aqui à frente. Eu sei que eu devo muito a você, uma mulher sábia de Deus. Sofrer e trabalhar pelo nome de Jesus não é fácil. O veredicto da análise de Jesus. Jesus fez elogios primeiro à igreja. Nós, quando vamos chamar a atenção de alguém, nós nunca podemos só falar coisas erradas para essa pessoa. Quando nós só falamos coisas erradas e queremos chamar a atenção de alguém, normalmente as nossas palavras vão sair no final, elas vão chegar distorcidas, como se somente aquela chamada, a correção é que fica evidente. Às vezes a pessoa se sente, ignora o que a pessoa tem de bom. Às vezes nós estamos fazendo exatamente isso, ignorando o que as pessoas têm de bom. O certo às vezes, antes de nós darmos alguma correção, nós elogiarmos, porque cada um de nós temos muito mais coisas muito melhores do que coisas ruins. Certo ou errado, irmãos? Certo ou errado, irmãos? Nós temos coisas muito melhores do que coisas ruins. Então, para chamar a atenção de alguém, nós precisamos fazer alguns elogios, né? Ver a parte boa, ver a parte agradável, até nós chegarmos com jeitinho à parte que precisa de ser modificada. Se eu ficar só fazendo elogio também para alguém, vamos criar o quê? Gente mimado, gente que não sabe receber não, gente deformado mentalmente, gente totalmente deformado. Ou seja, precisa de ter esse equilíbrio. Voltando aqui a Apocalipse 2:4, é que Jesus ele começa a escrever e começa a dizer depois agora, dizendo assim, depois de ele fazer todos os elogios, ele começa a dizer, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Alguém sabe descrever o que é o primeiro amor? Os casalzinhos ali estão entendendo. O primeiro amor é aquele negócio que arde, não é isso? O primeiro amor é aquele negócio que você anseia, você almeja. Ou amor verdadeiro, vamos colocar assim, como é aquele fogo que tem uma intensidade no nosso coração que a gente não consegue ficar sem, sabe?
O primeiro, aquele amor que quando você sente que é amor verdadeiro mesmo, é quando saía da casa da Morizete, né? Quando saía lá da casa da Morizete, ficava aos domingos lá até meia-noite, 11h30, meia-noite, a mãe dela já punha com as camisolonas, sabe? Aquelas camisolonas esquisitas, grandes. O pai dela botava um pijamão daqueles largão, e começava a passar na sala, entrava na sala, ficava ali um pouquinho só, ali um pouco em pé, para ver se eu desconfiava, e nada, negócio de desconfiar. E eu saía de lá, ficava na porta, né? Chegava lá na porta, lá depois de ficar um tempão, e beijinho para cá, beijinho para lá, eu também te amo, eu também, para lá, né? Aí ia embora, chegava lá em casa, deitava debaixo das cobertas, o telefone tocava, trrr, alô, saudade de você. O primeiro amor, eu entendo que às vezes é quando o salmista no Salmo 51, quando ele perde, ele peca, ele perde, ele fala para Deus, ele implora para Deus. Ele olha nos olhos de Deus, parece e diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque nós, sem esta alegria da salvação que impulsiona a nossa alma, nosso coração, nós não somos nada, nós somos simplesmente pessoas andantes, caminhamos religiosos. Nós só somos pessoas religiosas que se agrupam no mesmo lugar aos domingos, às quartas-feiras. Sem o verdadeiro amor, nós só somos pessoas que estão juntas, mas nós não temos a união, a mesma união que arde no nosso coração, que traz aquela chama gostosa de não querer ficar sem, de não querer perder. Vocês entendem o que eu estou falando? Diga amém. Continuando sobre Apocalipse 2:4, ele diz no veredito de Jesus: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixar, ele está dizendo aqui, é uma palavra que é deixar ou abandonar. Ela vem de uma palavra grega que chama afieme. Deixar ou abandonar era a mesma coisa quando alguém, era a mesma palavra usada para quando alguém ia dar o divórcio para alguém, ia pedir carta de repúdio com alguém, ia mandar alguém embora. Ou seja, não é alguma coisa que acontece por acaso. O que Jesus está reclamando aqui, e ele está falando, eu tenho contra ti, é que deixaste o primeiro amor. Ou seja, não é alguma coisa que você, meramente acidental, que você perdeu do dia para a noite, não. Nós perdemos, voltando para os nossos dias, ninguém esfria na fé de um dia para o outro. Ninguém peca porque não aconteceu na minha vida de um dia para o outro, não. Isso é uma sequência de passos que acontece. Isso quando você vai ver na vida de alguém que está frio, alguém que está cometendo pecado, qualquer tipo de pecado, se você pudesse passar uma história desta pessoa, você vai ver que isso não é de um dia para o outro. Isso vem sendo passos que vão sendo dados durante o tempo. Perder esse primeiro amor e esfriar na fé, isso não vem do dia para o outro, de maneira alguma. Ninguém perde isso, né? O cara começa... É igual nos ovinhos, né? O cara começa dando chocolate da Copenhagen, Lindt, né? Aí ele passa depois para Nestlé, no outro ano. Depois ele já dá aquelas caixinhas sortido. Depois no outro ano ele já dá um sonho de valsa para ela. Aí depois no outro ano ele dá um batom. Aí depois no outro ano, quando ela reclama e não recebeu, o cara fala assim: querida, o supermercado é tão perto, escolhe o que você quer lá. O que é isso? O que nós estamos dando demonstração para nossa esposa? Olhe para cá.
com esse gesto, com essa atitude, nós podemos amá-la, nós podemos dizer que a amamos, nós podemos demonstrar que nós não vamos traí-la, não estamos traindo-a, nós podemos dizer para ela que nós vamos tomar conta dela a vida inteira, nós vamos dizer para ela que ela é importante para nós, mas os nossos atos não condizem com as atitudes que estão saindo da nossa boca. Vocês estão me entendendo? Passa isso para a vida espiritual. Transforma isso para a sua vida espiritual. Tenta chegar no seu íntimo, no seu coração, nesse momento, na sua vida espiritual. Quando às vezes nós tentamos enganar a nós mesmos, dizendo que nós amamos a Deus, que Deus é importante para nós, que nós nunca o abandonaremos, que sem Ele nós não somos nada, mas as nossas atitudes estão dizendo exatamente o contrário. Será como que Deus se sente olhando para as nossas atitudes? Eu coloquei uma frase aqui: quando abandonamos o primeiro amor, significa que abrimos mão de algo e elegemos outras coisas em seu lugar. Quando nós abandonamos o primeiro amor, significa que abrimos mão de algo e elegemos outras coisas em seu lugar. O que nós às vezes estamos elegendo no lugar do primeiro amor de Deus? Não tem nada que fica vazio. Nada que fica vazio. Tudo é preenchido. O que a gente pode estar colocando e elegendo como substituição do primeiro amor de Deus? Às vezes nós temos abrido mão, abrido não está soando bem não. Aberto, vamos colocar o aberto então. Mão da nossa santidade, da nossa própria santidade, por falta de nós não estarmos mais no primeiro amor, estamos colocando agora a nossa própria felicidade, como se a nossa felicidade desprovida da presença de Deus, nós pudéssemos chegar em algum lugar daquilo pelo qual nós estamos planejando chegar. Como se a nossa felicidade, nós alienados da presença de Deus, nós conseguiríamos ter algo que não fosse simplesmente alguns momentos pelos quais nós achamos que nós estamos felizes, que aquilo causa algum tipo de emoção. Quando você entra num carro novo, quando você entra num carro zero, você já viu quando você entra num carro zerinho, aquele cheirinho gostoso de plástico, aquele cheirinho não sai do seu nariz, não é verdade? Sim ou não? Levante a mão quantos concordam. É pouca gente de carro zero. Aquele cheirinho não sai do nosso nariz. Mas passa um mês, 2 meses, nós acostumamos com aquele cheiro. E nós não sentimos mais. A nossa olfato já não consegue identificar mais com a mesma precisão, com a mesma exatidão. Alguém diferente que entra dentro do carro diz assim: nossa, mas que cheirinho bom, agradável. Nós não estamos sentindo mais nada. O que isso significa? Nós às vezes estamos ter sempre alguma coisa, pequenas coisas, que nos fazem momentos felizes. Mas uma coisa é certa: se nós estivermos alienados da presença de Deus, nós não seremos felizes. Sem Ele, nós não conseguiremos a verdadeira felicidade pela qual nós almejamos. Amém, amados? Olha que eu coloquei um coração ali derretendo no gelo, olha lá. Achei essa figurinha, achei ela interessante.
é um coração colocado dentro do gelo. Como identificar que nós deixamos o primeiro amor? Como identificar que nós deixamos o primeiro amor, ou estamos deixando? Primeira coisa, abandono a oração. Segunda coisa, falta de prazer na leitura da Bíblia. Terceira coisa, substituição do culto ao Senhor por outras coisas, tais como festas, aniversários, jogos, shows, passeios e qualquer outra coisa. Não é o que nós estamos vendo? O pastor Fófano estava me falando aqui que ele veio no curso terça-feira. Terça-feira tinha pouquíssimas pessoas no curso. Por causa de quê? Coincidentemente, na terça-feira era o quê? Não. Não teve essa coincidência, não. Vai ter se tiver nessa terça agora. Hã? Chuva, né? Não, mas aí não entra naquele esquema, esquece então esse detalhe. Porque terça-feira eu pensei que vai ter o jogo, é nessa terça-feira agora. Dia de quarta-feira, a gente abandona, não vem ao culto de tantas coisas, porque tem uma festa, tem um aniversário, tem um menino que vai pegar não sei aonde, e a gente arruma desculpa para tudo. E a gente justifica para nós mesmos, como se isso fosse uma verdade. Nós conseguimos justificar para nós mesmos que nós estamos fazendo a coisa certa. Outra coisa, a perda do temor de Deus. Outra coisa, insensibilidade com as mensagens. Talvez seja uma das coisas mais tristes que tem, não só para o pregador, por quem está ensinando. Quando você olha para uma sala como esta, e você vê como vocês estão agora, os olhinhos atentos, a gente sabe como que está, às vezes, o coração da grande maioria, receptivo, querendo aprender, querendo coisas novas, querendo um alimento novo, querendo alguma coisa que modifica, que transforma. Mas pessoas que às vezes você está ensinando, ela é tão insensível que ela entra na igreja como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Não faria diferença se estivesse na igreja ou se estivesse num teatro. Não faria diferença se estivesse na igreja ou num show qualquer. É a mesma coisa. O sentimento é o mesmo. A apatia é a mesma. Ah, isso aí eu já ouvi quantas vezes. Isso aí eu já ouvi não sei quantas vezes, essas mensagens antigas. Não tem nada de antigo. Tem nosso coração que é duro, o nosso coração que é empedernido, é o nosso coração que não consegue segurar uma palavra só, que entra por aqui e sai por aqui, e a gente entra às vezes na igreja, sai da igreja da mesma maneira, e nós colocamos a culpa no pastor, no dirigente, no pregador, no cantor. Prazer nas coisas mundanas. Quer saber se você está abandonando o primeiro amor? Você começa agora a ter prazer nas coisas que você não tinha antes. Eu depois que eu me converti, depois que eu converti, e foi uma das coisas pelas quais eu converti, eu conversei com Deus, e eu fiz um pacto com Ele, dizendo que eu nunca mais colocaria uma gota de qualquer coisa que fosse, de álcool na minha boca. Isso já tem 25 anos. Nunca mais eu senti vontade e nunca mais eu coloquei estas coisas. Nunca mais eu
eu fico procurando rádio ou CD no meu carro de música rock secular, sertanejo, não sei das quantas, como é que chama? Músicas que pastor, mas isso não é muito radical. Não, isso não é uma questão de radicalidade, é uma questão daquilo que eu quero que entra no meu ouvido e fica agregado no meu coração. É isso que é a diferença. E é quando a gente agora vai nas casas, vai nos lugares, vai nos ambientes, vai nas festas, as pessoas perderam completamente esse temor de Deus e o temor do que as pessoas, o testemunho que elas vão dar para outras pessoas. Eu não estou dizendo que você tomar uma taça de champanhe, de vinho, de cachaça, de álcool, que é a mesma coisa. Cerveja sem álcool, sei lá o quê. Eu não estou falando que isso vai te levar para o inferno, não estou falando isso, não. Isso é digno de um estudo mais profundo que a gente poderia estar dando, mas não é isso. O que eu estou dizendo é que o que eu vou passar com a minha atitude para as pessoas. Paulo chega a dizer, olha, se o comer isso, se beber isso, fizer mal ao seu irmão, não coma, não beba. É isso que eu estou querendo dizer. Que testemunho que nós estamos dando quando nós levamos para nossa casa pessoas que não são crentes e começamos a servir bebidas alcoólicas, quando nós levamos para os nossos shows, para os nossos casamentos, músicas mundanas, e as pessoas vão, o que elas vão querer de um Deus que nós pregamos? Se para que eu tenho que sair? Eu falava assim para Deus, se o Senhor é tão bom, eu entendia desta maneira, eu gritava e falava com Deus, eu não preciso ser crente se for desta maneira, porque que Deus vai me tirar o que eu mais gosto? Se Ele é tão bom, para que Ele vai me tirar das coisas que eu mais gosto? Prazer nas coisas mundanas. Nós estamos deixando os nossos jovens hoje, estamos deixando eles ditarem as normas, estamos deixando eles colocarem normas dentro das nossas casas, e nós estamos aceitando as normas que eles estão colocando, normas erradas, porque eles não têm condições ainda de fazer uma avaliação correta e completa daquilo. Nós temos mais maturidade, nós temos o ensino, nós temos a palavra, e nós temos a autoridade de Deus colocada sobre nós, para trazer esses ensinamentos. Qual a geração que nós estamos formando para daqui a 10, 20, 30 anos? Quem vai estar ocupando esses púlpitos daqui a 20 anos, 15 anos? Que tipo de mensagem que nós estaremos ouvindo aqui? Vão ser somente hipocrisias ou não? Pessoas que estarão falando uma coisa aqui e vivendo completamente diferente. Eu ainda acredito que nós podemos voltar ao primeiro amor. Eu ainda acredito na essência poderosa do primeiro amor. Infidelidade, indiferença nos dízimos e ofertas do Senhor. Jesus pede 3 mudanças aos Efésios. Primeira coisa que Jesus pede a eles: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira coisa. Segunda, arrepende-te. E terceira coisa, pratica as primeiras obras. Vamos entender isto aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não foram as pelotas dos porcos, as alfarrobas dos porcos, foram que levaram de volta o filho pródigo à casa do pai. Não. Foi a lembrança que ele tinha da casa do pai, foi que levou o filho de volta àquele lugar. O que Jesus está dizendo é: lembra-te. Lembrar é uma coisa boa, a lembrança é boa. Eu tenho que me lembrar das coisas do passado, sim, porque eu tenho que fazer comparação com elas. Olhem para mim, eu tenho que fazer comparação com elas no meu passado,
para me ver a minha vida que eu estou vivendo hoje. Se o que eu estou vivendo hoje está melhor do que eu estava vivendo uma semana atrás, a maneira que eu estou vivendo hoje dignifica o nome do Senhor, diferente do que eu estava vivendo há um mês atrás, para melhor ou para pior, há 6 meses, há um ano, há 6 anos atrás. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele não está falando para lembrar do pecado, ele não está falando de lembrar como foi que pecou, não, ele não está falando isso, e às vezes nós entendemos errado isso. Ele não está falando como pecamos, ele está dizendo assim: lembra-te, o quê? De onde caíste. Nós temos caído da graça maravilhosa de Deus, nós temos caído desta graça que tem nos circundado, tem nos feito caminhar de vitória em vitória, e nós temos caído disso, trocado estas coisas, envelhecido nos nossos próprios pensamentos, ficando longe de coisas novas que nos levam à presença de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Temos tropeçado, temos caído, temos machucado, temos arranhado, porque estamos caídos da graça poderosa de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, olha, arrepende-te. Arrepender não é uma questão de emoção. Arrepender não é questão de choro. Arrependimento é uma questão de mente, metanoia, de mudar posicionamento, de você estar indo para lá, retroceder e voltar para cá, mudar a direção. O que Jesus está dizendo é isso. Sem arrependimento, corremos o risco de fazer as coisas por fazer. Um culto após o outro culto, uma ceia após a outra, se não deu nessa, eu vou na outra. Uma visita após a outra, uma oração após a outra. Começa o culto, nós sabemos tudo o que acontece no culto, o início, meio e fim. Eu não sei quando acontecem algumas coisas diferentes, mas nós acostumamos tanto que nós não pegamos a parte principal. Deixa eu passar para frente aqui. Eu quero falar aqui esse ainda, praticar as primeiras obras. Olhe para cá. O que Jesus está falando aqui é que as pessoas de Éfeso haviam substituído o zelo pelas obras. O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós estamos esfriando na fé, preste atenção nisso. Quando nós estamos esfriando na fé, nós trocamos a comunhão com Ele pelas obras dEle. Nós adoramos presidir, adoramos pregar, adoramos cantar, adoramos falar em público, adoramos estar com o microfone na mão, adoramos ofertar. Por quê? Porque tudo isso, todas estas coisas aqui, ajudam na nossa autopromoção, autolouvor. Estas coisas aqui não glorificam somente a Deus, mas quando nós abandonamos começamos a esfriar nesse primeiro amor, imediatamente, não significa porque quando nós estamos aproximamos de Deus, certamente nós aproximamos das obras de Deus. Então, pastor, o contrário é correto. Quando eu estou afastando de Deus, eu afasto das obras de Deus? Nem sempre. Preste atenção, nem sempre. Às vezes eu estou completamente afastado do meu coração de Deus, mas mesmo assim eu continuo fazendo as coisas de Deus. Continua a cantar, continua a ofertar, continua a pregar, continua a fazer tanta coisa.
faço aquilo automaticamente, mas o meu coração está longe da presença dEle. Eu quero em 5 minutos ver se eu termino isso aqui, porque nós vamos ter as crianças, a apresentação das crianças. Arrependa-te. A palavra é arrependa-te. Todos nós precisamos de arrependimento. Eu coloquei uma figurinha que eu achei engraçado. Um gatinho, olha o arrependimento que ele está. Olha a carinha de arrependido que ele está. E um leão também, totalmente arrependido. Ou seja, arrependa-te. Ainda que você seja um gatinho, ou ainda que você seja um leãozão, que você acha que você é um leãozão, cara, o top. Mas arrependa-te. Nesta manhã que Deus possa falar no nosso coração. Que nós possamos sair daqui nesta manhã com um coração contrito, diferente. Um coração que há aberto para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a mudança não ocorrer, deixa eu falar sobre isso aqui um pouquinho. Retorno à essência. O amor me torna responsável pelo meu irmão. Por que Caim matou o seu irmão? Por que Caim matou o seu irmão? Não foi pelas ofertas diferentes que eles ofereceram. Não foi pela essência, não foi simplesmente pelas coisas que foram ensinadas aos dois, que foram ensinadas as mesmas coisas. Mas por que Caim mata seu irmão? Quando Caim desaparece, Deus sabia disso, Caim e Abel foi morto pelo irmão. Deus chega para Caim e pergunta, faz a seguinte pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Caim responde assim para Deus: porventura, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho que o meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Eu tenho alguma coisa do meu irmão? O que isto fala para nós hoje? Se é retorno à essência, retorno ao primeiro amor. O que isso diz para nós hoje? Às vezes nós temos dado tapinha nas costas dos nossos irmãos e temos deixado eles saírem da igreja, do nosso lado, aonde eles estão, com as mãos do mesmo jeitinho com que chegaram. Mas nós temos dado tapinha, olha, que Deus abençoe você. E nós estamos sabendo que eles estão precisando de uma cesta básica, que eles estão precisando de atenção, nós estamos sabendo que eles estão precisando de um conselho, nós estamos sabendo que o casamento deles está sendo destruído, nós estamos sabendo que os filhos estão passando por problemas, e se alguém perguntar para nós, você vai falar: eu não tenho tempo, porventura sou eu, Deus me colocou para ficar vendo a vida de todo mundo e cuidar de todo mundo? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Eu vou encerrar por aqui. Vamos ficar de pé. Essa manhã, uma manhã, domingo de Páscoa,
que a gente possa sair daqui de uma maneira diferente, com o nosso coração de uma maneira diferente, mais quebrantado ou quebrado. As pessoas, nós temos que ter uma atitude, e me veio uma palavra aqui na mente, uma palavra sincera. Nós temos que ser sinceros diante das outras pessoas, diante das pessoas que estão conosco. É o que Deus quer ver em mim, quer ver em você. Olhem para cá. E eu vou encerrar com isso. Às vezes a sinceridade que está faltando em nós não tem nos levado à presença de Deus, porque nós não estamos sendo corretos. Tem duas palavras que eu estou me lembrando aqui agora, para sinceridade. A primeira palavra é grega, que chama elekrimeia, que significa ser transparente à luz do sol. Ou seja, é quando você pega alguma coisa e você quer ver se está correto ou não, você coloca esta coisa diante do sol e você vê os defeitos, vê as imperfeições. E outra palavra, ela vem de origem romana, que significa sine cera. O que é isso, pastor? Sine cera. Era quando os artistas romanos, maldosos, malvados, artistas tipo da Lava Jato, esse povo aí da Lava Jato, entendeu? Trapaceiros, aqueles artistas fabricavam os vasos de mármore, é um material caríssimo, muito caro, e quando eles chegavam no final das suas esculturas de mármore, eles notavam que os vasos e as esculturas tinham trincas, eles estavam trincados. O que esse artista trapaceiro fazia? Ele pegava uma cera, e uma cera de tal maneira que ele polia, passava aquela cera, polia aquele negócio, e parecia que aquilo lá estava novo, perfeito, que nunca teve problema. Só que passava o tempo, aquilo lá começava a ser mostrado. Ou seja, como que as pessoas viam? Pegava aquela escultura para saber se era correta ou não, pegava aquela escultura, aquele vaso, e colocava aquilo diante do sol. O que isto fala para nós hoje? Na minha vida e na sua vida. Fala que nós devemos ser transparentes diante de Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Aquilo que precisa ser mudado e transformado, somente Ele pode fazer por mim e fazer por você. Vamos orar então nesta manhã? Amado Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse momento que nós passamos juntos aqui, ó Pai. Obrigado pelos teus ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração e no coração da tua igreja. Nos ajuda, ó Pai, a retornar ao primeiro amor, a voltar, Senhor, ao primeiro amor, a sentir aquela gozo, aquela chama, aquela vontade. Meu Deus, aquilo que arde em nós, querendo caminhar para o Senhor, com o Senhor, para o Senhor, ó Pai. Nos ajuda, nos embala, ó Pai. Visita-nos, meu Deus, aquilo que às vezes nós não estamos tendo sinceridade, nos coloca à luz do sol. O Senhor é o sol da justiça, que ilumina a nossa vida, ó Pai. Tira, meu Deus, toda a imperfeição, nós te damos liberdade para o Senhor trabalhar em nós, ó Pai, e que possamos sair nesta manhã daqui, como o Senhor quer, como o Senhor deseja, como o Senhor almeja. Todo o mal, Senhor, toda a hipocrisia, tudo que tem nos afastado do Senhor, seja lançado fora, em nome de Jesus Cristo. Que haja em nós um coração contrito, para retornarmos ao primeiro amor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, temos tantas coisas boas, ó Deus, mas não deixe uma coisa só errada, uma coisa ruim, às vezes nos tirar da Tua presença, e nos afastar do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe, amados, podem sentar.